Há muito tempo se discute a necessidade, mas nos últimos dias o assunto reforma política ganhou força no país e nos noticiários. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje, aqui na TV Câmara, nosso convidado é o Dr. Rafael Almeida Ribeiro. Ele é coordenador da Comissão de Direito Eleitoral e Fiscalização do Poder Público da OAB Bauru. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Cogitou-se a possibilidade, da realização de um plebiscito no país. Reunidos, os partidos decidiram rejeitar essa proposta e a formação, então, de um comitê de reforma política composto por parlamentares. Como que se deu, até para que as pessoas entendam em casa, quem são esses parlamentares e como se deu a formação desse grupo? A reforma política veio através da manifestação do povo, que, na verdade, sem saber da parte jurídica, eles estão no movimento da iniciativa popular. A Constituição prevê uma das formas de previsão de leis é a iniciativa popular. Não de uma forma indireta, com essa população se manifestando, com as passeatas, aumentando a necessidade dos parlamentares trabalharem. Quem são esses parlamentares? São os representantes desse pessoal que foram eles colocaram lá, através do voto. O plebiscito ele só pode ser iniciado através da iniciativa do Congresso. Então a presidente Dilma, que na verdade não era o que a população queria com essas manifestações, para dar uma forma de respostas, vamos entrar com a reforma política, porque a reforma política muda toda a estrutura do Congresso. A reforma política não vai mudar o transporte público, não vai mudar a saúde pública, ela vai mudar a forma de eleição dos representantes do povo. Então, esse plebiscito, hoje, esse comitê, acabou saindo, então, da mão da presidente, que mandou uma mensagem ao Congresso com alguns temas, no qual ela entendia ser interessante o plebiscito. E agora o Congresso, através dos parlamentares, vai discutir este tema. Obviamente, já foram criadas diversas comissões, tanto com um partido, tanto com outros, na Câmara Federal, com os deputados com uma proposta, o Senado com outra e a OAB com outra. Então, muito ainda está por vir. Existe já um clima de disputa interna dentro desse comitê, justamente começando por dois representantes do PT que disputavam não só a permanência no comitê, mas a coordenadoria. Essa disputa política dentro desse comitê pode inviabilizar ou pode inicialmente atrapalhar um pouco, demorar, enfim? Eu ouso dizer com tranquilidade que a partir do momento que foi encaminhado ao Congresso um plebiscito, já foi uma forma de inviabilização de toda a discussão. Isso veio depois só se provar, com o Tribunal Superior Eleitoral precisando de toda uma logística para um plebiscito, o Congresso de toda uma logística para elaborar um decreto legislativo com os temas. Então, a reforma política, a princípio, já está inviabilizada. O que a gente tem que verificar, e é interessante, é o seguinte: se a população realmente quer realmente esse plebiscito ou não, porque as passeatas foram uma forma de aceleração de projetos na Câmara. Então seria muito mais fácil e muito mais rápido você colocar projetos na pauta de reformas políticas, não através de plebiscito. Por quê? Para a população entender. O plebiscito, ele vem antes e tem toda uma logística de plebiscito. Como você vai explicar para a população votar sim ou não? Voto distrital misto. Ninguém sabe essas técnicas, essas questões técnicas. Então, já inviabiliza isso. A gente pode lembrar de plebiscito, por exemplo, a divisão do Estado do Pará, campanha do desarmamento. São respostas simples, sim ou não. Você quer financiamento público de campanha? Sim ou não. Como funciona o financiamento público de campanha? Como vai funcionar? Não quero mais suplente para senador. Aí você para pensar, mas tem 2 suplentes? As pessoas ainda têm toda uma discussão. Então o plebiscito vem antes, a população fala o que ela quer, para depois o Congresso votar. Então, ainda, até a população entender quais são as reformas políticas, já está inviabilizado. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. O objetivo dessa reforma política, em termos gerais, é a modificação das campanhas, das eleições, da representação e da atuação dos políticos. Você comentou sobre os modelos de financiamento de campanha, A proposta de exclusivamente público ou misto, público e privado. Exatamente. Hoje o que nós temos, hoje se discute, é interessante isso.
Financiamento privado, temos que trazer o financiamento público. Já existe financiamento público, né? As pessoas esquecem isso. Então, quando temos... Como funciona o financiamento público? O financiamento público veio através da criação da Lei dos Partidos Políticos em 95. Né? Esta lei criou um fundo partidário, no qual o governo destina verba já para este fundo. Hoje temos em torno de, acho que, se não me engano, 138 milhões de eleitores no país. De acordo com a lei dos partidos políticos, o orçamento da União já tem que destinar no mínimo 138 milhões a este fundo, multiplicado por 35 centavos. Né? Então, todo ano, um orçamento da União já é colocado no fundo partidário e que depois esses partidos hoje vão dividindo cada um a sua fatia do bolo de acordo com a sua representação na Câmara. Então, já existe um financiamento público. Então, quando a gente vê propaganda partidária na televisão, um ministro vai na televisão se explicar, propaganda PMDB, PT e todos os outros partidos, PR, PCdoB, essas propagandas partidárias já são financiamento público. Né? O que se discute hoje, a questão do financiamento privado, é em função das pessoas jurídicas fazerem as doações. Né? Se formos buscar na lei das eleições, não existe efetivamente doações pessoas jurídicas, né? Mas hoje o que se tem muito mais é a pessoa jurídica doando e a discussão. Pessoa jurídica não vota, por que ela doa dinheiro? Né? E a gente sabe que num sistema capitalista no qual vivemos, ninguém doa dinheiro só porque é bonzinho. Né? No Supremo Tribunal Federal agora, tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que o ministro Luiz Fux é o relator, e ele chamou uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal no mês passado, foram 2 dias de audiência pública, para discutir esse financiamento. A OAB entrou com esta ação para que seja declarado inconstitucional os artigos da lei de eleição que possibilitam pessoas jurídicas a doarem dinheiro. Pessoas físicas poderiam fazer as doações, empresas não. A princípio, é isso que vai se discutir no financiamento privado. Não se permite mais nada ou vai se permitir só o público? Então, tem o misto, público e privado, mas o privado só por pessoas físicas. Né? Eu acredito que o mais correto seria aceitarmos as doações de pessoas físicas. Se a gente parar para pensar o próprio conceito do sistema de representação eleitoral, eu voto num candidato porque eu acredito que ele vai fazer, ele vai me representar na Câmara, os anseios da minha comunidade. Então, nada mais justo do que eu, pessoa física, faça a doação. A questão é por que essa doação pessoa jurídica. Voltando no Supremo, foram vários estudiosos fazer debate, defendendo cada um lado. Ficou ali mais ou menos provado que de 90% de cada 100% de doação, 90% é de pessoa jurídica, 10% é de pessoa física. Desses 90% de pessoa jurídica, 85% são sempre as mesmas empresas que doam, que são as grandes empreiteiras. Né? Então, essa discussão já está sendo travada no Supremo, que ainda que não saia essa reforma política, já tem uma ação no Supremo que pode ser declarada a inconstitucionalidade e a impossibilidade de pessoa jurídica doar dinheiro. Por que não seria tão interessante o financiamento de campanhas exclusivamente com dinheiro dos cofres públicos? Eu acho que aí a questão, a questão de ser interessante ou não. A gente volta a falar, o problema é a corrupção, né? É isso que o pessoal hoje debate. Aí vem, como se fiscaliza o dinheiro público, né? E aí a gente entra num outro debate também, que eu acho que é importante. Financiamento público de campanha é um fundo partidário comum. Então, você, que vamos ter nosso dinheiro de imposto naquele fundo, nós também vamos estar doando dinheiro para, será que senador em Alagoas, no Pará, no Amapá, no Paraná, porque entra num conjunto só, né? E aí tem uma outra vertente do financiamento público. Os partidos que dividem esse dinheiro. Então hoje, pessoas que nós podemos falar, esse político, não sei como ele está aí até hoje, mas eles são caciques do partido, são eles que mandam. E são eles que vão comandar o dinheiro da mesma forma, né? Então não basta só falar para a população, vamos fazer financiamento público. Quais serão as regras deste financiamento e fiscalização? Porque vai entrar numa outra sistemática. Agora, quem vai controlar o dinheiro, que já é o que acontece com a questão dos partidos, quem controla esse dinheiro são os presidentes dos partidos. Sim. Outro ponto discutido por essa reforma política é o sistema eleitoral para deputado e vereador, né? Existe a proposta de mudança do atual sistema, que é o proporcional, com a lista aberta,
então, algumas propostas, proporcional com lista fechada, voto distrital, para que as pessoas entendam bem claramente como seria voto distrital. Vamos entender que o estado de São Paulo vai ser definido em distritos. Então, por exemplo, podemos pegar Bauru, o distrito de Bauru engloba Bauru, Piratininga, Duartina, Marília e outras cidades, Macatuba, Jaú. Essas cidades formariam o distrito daquela regional, né? E ali, dentro desse distrito, os partidos escolheriam pessoas para serem votadas dentro desse distrito. Ponto positivo do distrito: nenhum deputado federal que não seja relacionado àquele distrito pode pedir voto. Então, se a gente lembrar de eleições passadas, vamos pensar no Tiririca, sim, no Clodovil, que tiveram grandes expressões de votos, mesmo aqui no nosso município, isso não ocorreria mais. E também é uma forma de deixar a população mais próxima do seu eleito, né, do seu representante. Esse é o voto distrital. O distrital misto poderia ser, com esse distrito, você só votar em pessoas escolhidas, e aí primeiro você vota num partido, para saber quantos representantes esse partido vai ter, e depois o partido escolhe os seus representantes, né? Essa é a questão. A questão de proporcional ou não. Hoje temos uma situação muito complexa de você conseguir entender o quociente eleitoral. Poderia mudar isso para eleição majoritária, como é para prefeito, presidente e senador. Aquele que tem mais votos é o que vai ser eleito, independentemente do quociente eleitoral, né? Lembrando de quociente eleitoral, o Tiririca, com 1.200.000 votos, conseguiu eleger um deputado do PSOL, se não me engano, com 50.000, né? Em razão dessa característica da conta. O que, em tese, não aconteceria mais, não seria mais para acontecer. Lista fechada. O partido escolhe as pessoas que ele quer, naquele número que as pessoas votaram, e aí vai uma nova forma de controle do partido, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: nunca terá como abrir mão desse controle partidário, né? O que pode ser feito é trazer mais o representante próximo da população, né, e dos eleitores. Agora, ainda falando sobre essa questão da eleição, a questão do fim das coligações partidárias, né, também é outro assunto que deve ser discutido aí nesse comitê de reforma política. E em que ponto aí seria viável ou vantajoso para o processo eleitoral o fim das coligações? Vantajoso seria para o eleitor novamente, né? Seria também vantajoso a questão de parar com essa multiplicação de pequenos partidos no país, né? Então, volto a falar de quociente eleitoral. O Partido da República, com o Tiririca, acabou elegendo um deputado do PSOL, em função da sua coligação. Impedindo essa coligação, não teria mais essa situação. Cada partido vai ter o seu voto e o seu candidato. Não é o meu voto num determinado candidato que vai levar outro no qual eu nem conheço, né? E também a questão da coligação é para que a pessoa entenda mais a questão da ética política, né? Porque hoje você vê alianças sendo feitas PT, PMDB a nível nacional. Sim. PT e outro partido em nível estadual, e PT em um outro partido, voltando até pelo PSDB ou não, ainda que seja oposição, mas em determinados partidos, em municípios pequenos, eles podem se coligar. Por quê? Eles utilizam do quociente eleitoral para fazer mais números de candidatos, né? São situações que acabam deixando o eleitor mais confuso, né? Confuso. Já é bastante confuso com relação a essas regras e acaba se confundindo ainda mais, né? Dificulta aí o acesso a hoje o sistema eleitoral, da forma como ele está colocado no país, ele é muito confuso mesmo, né? Vamos voltar a falar de senador, por exemplo. Senador, você não tem o voto proporcional. Quem tem mais voto é eleito. Só que senador tem 2 suplentes, o que não tem o deputado. Porque o deputado, que é no sistema proporcional, ele coloca as pessoas em quociente eleitoral. Então, o eleito do PSDB pode ter um primeiro suplente naquela coligação do PSD, por exemplo, né? O senador não. O senador escolhe 2 suplentes, no qual nós não votamos, não sabemos nem quem é. É formada uma chapa. É formada uma chapa. Então, hoje, o estado de São Paulo tem 3 senadores. Só que tem uma questão. Vou até falar dos senadores. Marta Suplicy, Eduardo Suplicy e o Aloysio Nunes Ferreira, né? A Marta foi licenciada para assumir o ministério. Hoje, quem é senador pelo estado de São Paulo é um ex-vereador de São Paulo, que ninguém sabe quem é e ninguém votou, mas é ele que representa o estado, né?
O número de partidos, o senhor comentou agora a respeito da multiplicação, né? Evitar a multiplicação dos partidos. Nós somos em 39 partidos hoje no Brasil e a gente vê algumas realidades um pouco diferentes em outros países. Por exemplo, o caso mais comentado, mais clássico, nos Estados Unidos, apenas 2 partidos. Em que âmbito o excesso de partidos, ele é democrático ou ele inviabiliza o processo? A formação partidária é até um aspecto constitucional, né? A livre manifestação, a livre criação de partidos, justamente pela representação que a Constituição quis dar à população, né? Agora, tudo tem seu ônus, né? Ônus e bônus. Essa multiplicação que existe em nosso país, ela acaba sendo prejudicial, porque são montados partidos em determinados momentos só para eleições. Então vamos lembrar da Marina Silva. Ela estava no PV, foi muito bem votada, mas teve problemas ali. Vou montar um partido só para mim. O Gilberto Kassab, vou montar um partido só para mim, né? Então eles acabam com o pretexto de montar uma representação da população, montando partidos para serem donos daquela legenda. Quer dizer, são partidos de figuras individuais, não há uma ideologia. Não existe ideologia partidária. De um grupo, de uma comunidade. Não, de forma alguma. Então, quando a gente fala de PSDB, a primeira pessoa que vem à cabeça é o Kassab. Quando a gente fala do partido da Marina Rê, é Marina Silva. E ainda eles falam assim, não criamos um partido no qual eu não quero ser a figura principal, mas são eles que mandam no partido. Outro ponto dessa reforma política é a questão da reeleição, né? Principalmente com relação aos mandatos para prefeito, governador e presidente. A reeleição ela passou a valer em 98 e ela já se deu na recondução de 2 presidentes, né? Tanto o Fernando Henrique Cardoso quanto o Lula. O que mudaria? Existem algumas propostas, por exemplo, se você acaba com a reeleição, aumenta em 1 ano o mandato de presidente, 4 para 5 anos, né? O que precisa ser ponderado aí no meio desse balaio? Eu acho que a grande discussão em termos de tempo é a questão da continuidade do serviço público. Hoje a gente vê que realmente 4 anos é um período muito curto para você conseguir efetivamente implantar políticas públicas e efetivamente mudar conceitos dentro da administração pública, né? Em 4 anos, em Bauru, podemos colocar uma máquina de 6.000 servidores. Você conseguir implantar uma cultura de trabalho do prefeito é muito difícil em 4 anos. O que mudaria? Agora, não sabemos também se 8 anos é muito tempo, porque os próprios políticos que exercem esse cargo de reeleição, ao final do mandato eles também estão cansados, né? 8 anos eu acho que seria um período também longo. Já tivemos uma experiência de 5 anos, que foi quando estendeu o mandato para terem eleições unificadas no país, né? Num primeiro momento eles não acharam que não seria interessante só 5 anos, né? Então o que mudaria? Não teríamos a reeleição, um mandato mais elástico. Será que também isso seria democrático? Né? Porque vamos pensar, numa eleição eu posso ficar 6 anos, 5 anos, né? Então isso também deve ser ponderado. Evitar o uso da máquina pública durante as campanhas eleitorais. A desincompatibilização dos gestores seria uma saída? Seria também. Hoje já é possível, mas ninguém se desincompatibiliza, né? Mas seria uma forma. Hoje a lei das eleições, primado da lei, o conceito da lei é o direito de igualdade, né? A mesma igualdade de chances para os eleitos, né? O que não, infelizmente, não existe hoje, porque vocês tendo a máquina a seu favor, você vai conseguir, e algumas pessoas vão querer aquela continuidade até para continuar no serviço público, né? Seria uma forma de mudança. Pode ser até endurecendo a lei. A lei de eleições já tem o seu artigo 73, que são condutas vedadas aos agentes públicos em época de campanha eleitoral, com pena inclusive de perda do mandato, né, de cassação. A penalidade já existe, né? O que precisamos, e a gente sempre discute isso nos órgãos da OAB, é efetividade processual. Só um parênteses, quando a gente fala agora a corrupção é crime hediondo, né? A questão é, o que muda dar esse rótulo à corrupção? Só porque ele é hediondo, agora ninguém vai fazer mais nada? Se fosse assim, não teríamos mais tráfico de drogas, nem pedofilia, nem crimes graves que são hediondos, né? O que precisamos, na verdade, é mostrar que o processo, tanto civil como penal, principalmente brasileiro, tem efetividade. Aquele deputado que foi condenado agora, o primeiro deputado depois da Constituinte, demorou 15 anos para
para ter a resolução do seu processo. Isso, obviamente, não é uma efetividade processual. Você citou condutas inapropriadas durante o processo de campanha eleitoral. Só para que as pessoas entendam e até mesmo para que a população se torne efetivamente fiscalizadora dos políticos, principalmente aqueles que têm mandato. Quais seriam algumas dessas posturas? Por exemplo, usar servidores a seu favor. Servidores podem trabalhar para determinado candidato? Eles podem, mas só fora do horário de trabalho e quando estiverem de licença, né? Usar servidor, usar propaganda nos bens públicos, fazer propaganda eleitoral dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital, dentro de sedes de órgãos do poder. Isso tudo é vedado. Inauguração de obras públicas, que antigamente era muito utilizado em época de campanha, todo mundo inaugurando obra. Esses seriam os casos de vedação, que são condutas que são tendentes a acabar com a igualdade, né? Que são a paridade de armas que chamamos. Agora, um dos temas mais polêmicos, na minha opinião, é a questão do voto secreto no Congresso para algumas situações, né? Principalmente cassação de deputados, senadores, derrubada de vetos. Você acredita que isso seria possível? Sai do papel? Eu acho difícil, né? Já é historicamente essa questão também. E a Constituição de 88 vem reafirmando outros institutos da questão da inviolabilidade do voto. Os parlamentares são invioláveis pelos votos que proferem. Eu, particularmente, não sei se isso seria o caminho, né? Você sempre a favor da transparência. Obviamente, daria uma transparência. Mas até a questão do nosso voto é secreto. Aquela pessoa no qual votamos, a gente também tem a questão do voto secreto. A questão do voto aberto é que vai acabar com o corporativismo, né? E a gente viu com essas manifestações, em 2 semanas de manifestação, o quanto o Congresso produziu. Certamente, com o voto aberto, muitas questões não estariam da forma como está. Por exemplo, eu acredito, o Renan Calheiros não ter sido cassado naquela oportunidade, em 2007, que ele era presidente, porque foi uma sessão, inclusive a sessão foi secreta, né, da cassação de seu mandato. Eu acho que com maior transparência, esse tipo de situação não ocorreria. A gente pode ver pelos dois lados, né? Existe o medo de que o parlamentar não se comprometa com a população, mas também o voto secreto impede que ele fique amarrado com o partido. Exatamente. Essa é a questão da inviolabilidade do voto. Sim. Ele, como representante do povo, ele é livre para votar da forma como ele entende correta. Então, vamos pensar assim, numa determinada questão A, obviamente, vamos pensar num deputado que tem 100 mil votos, 100 mil eleitores dele não vão pensar da mesma forma, unanimidade, né? Então ele vai ter, naquele juízo de valor dele, o que ele acha melhor para a comunidade dele. É o que seria, né? O que deveria ser. Então ele tem a questão da inviolabilidade do voto para poder, dentro do seu livre convicção de valor, votar da forma que ele acredita ser melhor. Volto a dizer, da mesma forma que nós, eleitores, votamos em determinados candidatos em voto secreto. Para não ter justamente essa perseguição posterior. Sim. Isso não chegou a ser, pelo menos até agora, ponto comentado para essa reforma política, ou possível reforma política, mas a questão do voto facultativo, hora ou outra, sempre acaba voltando à tona, né? Qual é a avaliação sua, como representante da OAB Bauru, a respeito dessa questão do voto facultativo? Eu acredito que hoje, eu não vejo uma questão de que temos que ter como obrigatoriedade o voto, né? Hoje no país essa cultura de obrigatoriedade é muito mais impositiva justamente para que certas pessoas continuem sendo eleitas. E ainda existe uma cultura, eu acredito, errada da população fazer voto de protesto. Essa é uma opinião minha. Eu acho que se você quer fazer um voto de protesto, anula o voto. Ah, mas isso não é cívico. Mas é melhor você anular o voto do que você, em voto de protesto, eleger pessoas que não têm representação. Volto a falar do Tiririca e do Enéas, por exemplo, que foram votos de protesto e hoje as pessoas reclamam que não estão sendo representadas na Câmara. Mas foram 1.200.000 que votaram em determinadas pessoas, né? Reclamam de representação em votos de protesto, né? Então, eu acho que essa questão do voto aí obrigatório poderia ser uma discussão, até quando você tiver mais uma educação de base para as pessoas com a consciência. A Constituição já prevê voto facultativo para os maiores de 70 anos, analfabetos e maiores de 16, menores de 18. Então, já existe, para algumas situações, o voto já é facultativo, né? Mas a grande maioria ainda, mesmo obrigada, vai fazer voto de protesto. Agora as pessoas estão classificando a lei da transparência, que já é uma lei federal e foi aprovada aqui em âmbito municipal, inclusive nessa semana pela Câmara Municipal de Bauru, como um marco
na história política do Brasil. Em que medida você considera que realmente é um marco? Isso eu acredito ser um marco mesmo, porque vem a questão de agora você efetivamente abrir as portas do poder público às informações da população. Poderiam se dizer ao que, mas sempre teve a informação, bastava pedir que eram prestadas as informações. Mas hoje você não precisa provocar essa informação. Muitas pessoas ainda não tinham a cultura de bater na porta da prefeitura para saber de um contrato de transporte público, por exemplo, quanto gastou de combustível no ano. Eram coisas que estavam longe da consciência da população. E você deveria provocar essa informação. A lei de acesso já te dá essa informação sem ser provocada, né? Então, isso a gente vê realmente como cria polêmica, são as próprias manifestações de alguns servidores não querendo que essas informações sejam dadas, né? Então, o Supremo já definiu, inclusive, que não tem essa questão de violação à intimidade. É um ônus que se paga, né? E é através da lei de acesso que você vai ver a questão de grandes salários, que em nível nacional é um absurdo o que ocorre. É um marco e a tendência é sempre ficar cada vez mais aberta. Salários, remunerações, contratos, licitações, etc. Exatamente. Basta um clique. Hoje já é e no futuro próximo, basta um clique para você ter acesso a tudo. A gente viu muito nas redes sociais e nos protestos nos últimos dias e nas últimas semanas a tal da PEC 37, contra a PEC 37, para que as pessoas entendam o que é ou o que era a PEC 37. A Constituição previu que poder de investigação hoje é da polícia, não era do Ministério Público, né? Então, a Polícia Civil investiga, o Ministério Público acusa. Figuras bem distintas de órgão de investigação e de acusação, né? Com o passar do tempo e com a própria modernização de tecnologia e tudo, o progresso que se passou no país, o Ministério Público começou a chamar para si diversas investigações. E começou a abrir investigações que já tinham sido, por exemplo, arquivadas pela polícia. O Ministério Público foi lá e pediu para ser reaberto e começou a investigar. Em função disso tudo, foi criada uma norma administrativa, somente no âmbito do Ministério Público, dando poder de investigação, o que a Constituição, em tese, não daria. Essa PEC, e aí acontece essa questão de prisões, interceptações telefônicas, combate. E aí, como eu digo, ônus e bônus. Tem a parte boa do Ministério Público investigar e de acabar com o crime, mas tem a parte da exposição dos acusados. Sem necessariamente a anuência da polícia. Exatamente. Eles começaram a fazer investigações no seu âmbito próprio, sem dar qualquer juízo de valor à polícia. Não interessa o que está correndo aqui. E o inquérito vai correndo por longa data sem ninguém saber o que está fazendo. Obviamente tem uma correção do Poder Judiciário, porque a interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal, por exemplo, tem que vir por uma ordem judicial. Então, assim, não existe também uma investigação do Ministério Público aberta, à toa, sem fiscalização. O Poder Judiciário, através de juízes, em tese, já estariam fazendo isso. A PEC 37 veio reafirmar essa discussão. Olha, somente a polícia investiga, o Ministério Público acusa. Se você quiser investigar, você deve satisfação à polícia. Ela vai, é um conjunto, um compartilhamento, né? E aí veio o Ministério Público dizendo que seria amordaçá-lo, né? Não era bem a realidade, mas não iria amordaçá-lo, mas iria tirar um pouco do seu poder, né? Então essa foi a briga da PEC 37. A polícia querendo para si novamente compartilhar com o Ministério Público essas investigações. Agora, doutor, voltando até para a gente encerrar a entrevista, voltando a falar da proposta de reforma política, o prazo desse comitê é elaborar em 3 meses uma sugestão completa de reforma política. Na sua avaliação, esse prazo é razoável? Vai dar para fazer tudo isso, mesmo que em meio a essas disputas internas de poder? Eu acho que cada comitê, em 90 dias, vai conseguir lançar a sua reforma, né? Eu acho que em 90 dias não teremos o conceito de reforma. Ou a proposta geral. Ou a proposta geral. Eu acho que cada comitê, como eu disse, a Câmara, o Senado e a OAB, cada um vai ter o seu. E aí vai entrar numa nova discussão para saber o que é o ideal, né? Eu acho que 90 dias é um prazo razoável, mas não sei se vai sair. A gente tem que lembrar que todo início de governo se discute reforma política, reforma tributária e reforma da Previdência. Porque são questões pontuais e que existe uma unanimidade, precisamos mudar.
mas quando efetivamente vai mudar, nada muda, né? O fato é que elas não entram em vigor, independentemente do que seja definido, não vai entrar em vigor para as eleições de 2014 ainda? Não, sem chance. Ela só poderia entrar em vigor se essa reforma muito complexa ocorresse até antes dessas eleições. Existe na Constituição também o princípio da anualidade eleitoral. Uma lei que muda o processo eleitoral tem que entrar em vigor no país 1 ano antes da próxima eleição, né? Então, para as próximas eleições, é tudo como estar. Isso significa ser apresentado, votado, aprovado e Exatamente. sancionado. Teria que passar a população ser educada para entender o que é o plebiscito e votar, colher as informações, ver qual é a reforma possível, mandar para a Câmara, votar, promulgar, ir para o presidente, sancionar e entrar em vigor. Então está totalmente inviabilizada, né? Perfeito. Então, são 90 dias, 3 meses, para que se apresente uma proposta geral de reforma política, eleitoral no país. Você pode aproveitar esse período para ficar de olho. E você que está se manifestando, que está protestando ou que está acompanhando o que está acontecendo no país, esse é o momento. E para esclarecer todas essas questões pontuais, de forma bem didática, nós recebemos hoje o Dr. Rafael Almeida Ribeiro, ele que é coordenador da Comissão de Direito Eleitoral e Fiscalização do Poder Público da OAB. Doutor, obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que todas as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância do voto nas eleições. Obrigado também pela sua sintonia aqui na TV Câmara. Esse programa será exibido pelo canal 10 da NET durante toda a semana e disponível também no canal do YouTube da TV Câmara Bauru. É só você acessar na internet TV Câmara Bauru. Obrigada e até a próxima.